Graça e paz, queridos irmãos. Sou o pastor Silvio, pastor da Igreja Batista Missionária Aliança, aqui em Recife, Pernambuco, Brasil. Igreja situada na rua São Joaquim do Monte, número 66, Água Fria, Recife. Pela bondade e graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para juntos nós comentarmos sobre a palavra de Deus, sobre assuntos tão pertinentes nesses dias. E hoje nós pretendemos falar sobre uma palavra, não é, que tem sido muito falada no meio evangélico, no meio cristão, como alguém queira colocar. A palavra é avivamento. E essa palavra avivamento, ela está atrelada a fogo, né? Como alguns cristãos falam, fogo, poder, glória, manifestações sobrenaturais. Mas eu quero trazer a vocês nesta tarde, neste dia, um ensino bíblico, sem aumentar nem diminuir o verdadeiro sentido da palavra avivamento. E dentro desse contexto bíblico, nós vamos usar o livro do Levítico, capítulo 6. O livro de Levítico. Levítico é o terceiro livro da Bíblia, não é? E nesse capítulo 6 de Levítico, ele fala sobre as ofertas pelos pecados voluntários. E em sequência, não é? Gostaria que, se você puder, você anote os textos, para que depois você possa, você mesmo, analisar, pesquisar em outras fontes, visto que eu tenho uma visão, mas alguém poderá ter uma visão mais ampla do que a que eu tenho. Não é sempre Deus dá mais a uns que a outros, né? Como na parábola dos talentos. Um recebeu 2, um recebeu 5 e outro recebeu 1. Então nós não temos talentos iguais. Sempre Deus tem pessoas mais qualificadas que a outras, principalmente do que eu, né? Deus sempre tem alguém mais preparado do que nós. E diante disso, eu gostaria que você, no capítulo 6 do livro de Levítico, e o versículo 13, quando o escritor do livro do Levítico, ele escreve, Levítico é o livro das leis, né? É o livro que ele expõe, Deus expõe todo tipo de lei. As leis cerimoniais pelo pecado, a forma de oferta, como era a oferta, o que precisava, o que era para se trazer para ser oferecido, ofertado como holocausto ao Senhor. E no capítulo 6, verso 13, o texto sagrado diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Então, meus queridos irmãos, nós usamos a palavra avivamento, que é uma palavra que é falada, dita, no meio cristão evangélico, onde muitos têm orado, pedido a Deus, para que Deus traga um avivamento sobre a vida da igreja cristã. Quando eu falo da igreja cristã, eu não me refiro a uma denominação específica, pois na cruz do Calvário Jesus Cristo morreu
para salvar os homens, as pessoas. E no seu retorno, ele não vem arrebatar uma denominação, ele vem arrebatar o seu povo, aqueles que têm compromisso com a sua palavra, não é? Então, diante disso, quando nós falamos de avivamento, a gente sempre fala das manifestações sobrenaturais de Deus para com a igreja. O derramar do Espírito Santo é desejado pela maioria dos cristãos de uma forma abundante, e isso é bom, você desejar o derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Eu quero sobre a minha vida, quero sobre a igreja que pastoreio, mas não quero apenas para nós, não é? Da nossa igreja em particular, eu quero para a igreja de Cristo, espalhada no mundo todo, os verdadeiros cristãos, filhos de Deus, não é? Herdeiros da glória eterna por Cristo Jesus. Mas o que eu quero trazer aqui, meus queridos, dentro desse texto que nós lemos, quando o escritor, não é? Ele fala que o fogo arderá sobre o altar. Não deverá ser apagado, ele teria que ser contínuo. Visto que altar é lugar de morte. Era no altar que os animais eram ofertados, oferecidos em holocaustos a Deus, e eles eram ofertados mortos, não vivos. E esses animais eles eram oferecidos como para que o pecado das pessoas eles fossem expiados. E o capítulo 6 de Levítico, que fala sobre o fogo no altar, ele não deveria ser apagado, mas ele deveria estar aceso constantemente, teria um motivo para tal. Esse fogo deveria arder, deveria estar aceso, porque isso demonstrava que Deus recebeu o sacrifício, isso demonstrava que o fogo do sacrifício ele vinha de Deus para nós, os homens, e de contrapartida, o holocausto que era oferecido, ofertado, dado a Deus, ele tinha como objetivo aplacar a ira de Deus diante do pecado do homem. E o capítulo 6 de Levítico, no verso 1 em diante, se você tiver com a sua Bíblia aberta, será melhor ainda, ou você anota e vai ler posteriormente. Diz assim: Então o Senhor Deus falou a Moisés estas ordens para o povo de Israel. Se alguém pecar cometendo uma falta contra o Senhor, enganando o seu próximo em relação a algo que lhe foi confiado ou deixado sob os seus cuidados, como penhor, ou ainda defraudando seu irmão, roubando ou extorquindo-lhe, o que quer que seja, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falso testemunho em relação a qualquer assunto ou pessoa, cometendo, portanto, pecado. Então, o fogo deveria estar aceso no altar, porque alguém cometeu pecado. Não existe avivamento sem confissão de pecado. E confissão não por confissão, mas confissão com arrependimento. E em sequência o texto diz assim no versículo 4: Quando desse modo errar, tornando-se por isso culpado, terá de devolver o que furtou, extorquiu ou de que se apropriou indevidamente e lhe foi confiado, ou mesmo de algum bem perdido que tenha encontrado, ou ainda sobre qualquer assunto em que tenha empenhado a palavra sob juramento falso.
fará a total restituição e acrescentará a esse montante 1/5 do valor, entregando tudo ao devido proprietário, no dia em que apresentar seu sacrifício pela culpa. Olha aí, ó. No dia que apresentar seu sacrifício, sua oferta, seu holocausto pela culpa. Depois trará o Senhor como oferta de reparação um carneiro sem defeito do seu rebanho, será avaliado segundo o valor estabelecido tradicionalmente pelo sacerdote para um sacrifício de reparação. Então nós vemos aqui, do verso 1 até o versículo 6, do capítulo 6 do livro de Levítico, Deus falando através de Moisés para o povo, que aquelas pessoas que furtaram, mentiram, enganaram o seu próximo, disseram falso testemunho com juramento. Essas pessoas que fizeram tais práticas contra o seu próximo, eles pecaram contra o Senhor. Ou seja, na medida que eu faço mal, perversidade, malignidade, não honro, não considero, não respeito o meu próximo, tentando destruir, defraudar, enganar, ludibriar, fazer qualquer tipo de coisa que fira, que machuque, que prejudique o meu próximo, eu estou pecando contra Deus. E diante disso, Deus pede uma reparação a partir do momento que o tal se arrependa, confesse e oferte isso diante do Senhor. E nesse caso, Deus traz sobre a nação de Israel este alerta, esta orientação, de forma que Deus não se voltasse também contra o indivíduo ou até mesmo contra a nação inteira. E aí nós encontramos no versículo 7 do capítulo 6 de Levítico, o sacerdote fará por ele o rito de expiação diante do Senhor. E ele será perdoado qualquer que seja a ação que tenha resultado em pecado. Ou seja, o sacerdote levaria a oferta, o sacrifício, o holocausto, apresentaria ao Senhor, não é? E ali, nesse rito que era feito, havia a expiação pelo pecado. Porque quando o homem procedia contra o seu próximo dessa forma, ele estava ferindo não apenas o seu próximo, mas ele estava automaticamente desagradando a Deus, pecando contra Deus, pecando contra a santidade de Deus, pecando contra o caráter de Deus, visto que Deus colocou em nós, parte que lhe cabe, parte de sua essência, da essência divina está em nós. É tanto que hoje, por Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos hoje amigos de Deus. Nós nos tornamos servos de Deus. Nós nos tornamos próximos de Deus. É tanto que quando o sacerdote fazia a expiação pelos pecados cometidos do homem contra outro homem, quando o sacerdote fazia a expiação, o homem que cometeu o tal delito, ele recebia o perdão. Por que ele recebia o perdão? Porque a palavra expiação, ela vem do hebraico, não é? É a palavra expiação, que vem do hebraico, e no hebraico ela significa kaper, que etimologicamente significa cobrir, ocultar a prática errada, ocultar o pecado.
porque o sangue, o sacrifício foi feito pelas atitudes, por aqueles comportamentos indecorosos, indecentes das pessoas. Então, quando a expiação era feita, os pecados eram cobertos, eram ocultados. A ofensa para promover a reconciliação dos adversários, caper, não é que no sentido etimológico significa ocultar ou cobrir, tinha o objetivo de promover a reconciliação entre os adversários, entre o que fez o mal e entre aquele que recebeu o mal. Esse era o objetivo. Da mesma forma, Deus, por Cristo Jesus, Ele nos reconciliou quando nós estávamos longe, separados, distanciados dele. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 10 e 11, que nós que estávamos distantes, éramos inimigos de Deus, agora pelo sangue de Cristo nós chegamos perto. Ou seja, a expiação do sangue de Jesus nos aproximou de Deus. Então, não tem como uma pessoa que se diz avivada, cheia do Espírito Santo, não é? Se é assim que se pode dizer, viver mentindo, enganando, ludibriando, roubando, se apropriando de coisas de forma ilícita e dizer que está cheio do fogo, do avivamento de Deus. Porque avivamento começa com o retorno para Deus. Arrependimento, confissão. Como Deus, por meio de Jesus, enviando a carta à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus diz àquela igreja, ao pastor daquela igreja, dizendo: lembra-te, pois, onde caíste e volta. Não há como uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo ter uma vida avivada, vivendo a mentira, o engano, o roubo, o se apropriar de forma indevida. Quando o escritor ao livro de Levítico diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, ele está falando de uma pessoa que já fez a expiação, já recebeu o perdão, já foi reconciliado, e como ele foi reconciliado, já recebeu perdão, não é? Ele agora não vai mais voltar àquela prática. Ele agora não vai mais viver como vivia. Ele agora vai viver completamente diferente, uma nova vida. É tanto que avivamento, o verdadeiro avivamento, eu escrevi aqui, para não esquecer, o verdadeiro avivamento é acompanhado de arrependimento e confissão, que vai gerando quebrantamento e mudança de atitude que nos leva a Deus. O verdadeiro avivamento nos leva a Deus. Não nos leva a repetir os mesmos erros, os mesmos pecados. Lembrando de Davi, né, no capítulo 11 de 2 Samuel, Davi, ele cometeu um adultério. Ele matou o seu amigo, tomou a esposa do seu amigo. Ele cometeu uma série de crimes, de pecados gravíssimos. E aí o pecado o cegou de tal forma que ele não estava conseguindo enxergar o que precisava enxergar e confessar o que precisava confessar. Porque o pecado nos leva a distanciar-se de Deus.
O pecado nos leva a esconder-se de Deus. O pecado nos leva a omitir-se de Deus. Adão peca e Deus pergunta: onde estás? Ele diz: eu temi, porque estava nu, eu me escondi quando ouvir a tua voz. O pecado faz a gente fugir de Deus, a gente perde a sensibilidade do Espírito Santo, a gente perde a sensibilidade do temor, a gente perde a chama da vida com Deus. E quando Davi peca, Davi torna-se uma pessoa tão natural, tão carnal, tão vedada pelo pecado, que Davi não consegue mais perceber que o que ele tinha feito era gravíssimo. Foi necessário Deus usar o profeta Natã, ir até ele, trazer-lhe uma parábola, para que os olhos espirituais de Davi fossem abertos, a ponto de Davi dizer que tal pessoa, ao ouvir a parábola do profeta Natã, tal pessoa que praticou tal ato deveria ser morto. Então Natã diz a ele: esta pessoa és tu, Davi. E Davi, ao ouvir a mensagem de Deus através do profeta, é quando ele abre os olhos e ele grita: maior será o meu pecado que Deus possa perdoá-lo? A criança gerada pelo pecado de Davi é morta, morre. Davi vai buscar a Deus, como está lá descrito no Salmo 51, verso 12, verso 13, verso 17. Davi pede a Deus perdão, confessa, e ainda pede a Deus para que Deus não lhe tire o Espírito Santo. Uma das coisas que tira o fogo da vida do cristão é a ausência do Espírito Santo. O verdadeiro avivamento, ele é promovido por uma vida de santidade, por uma vida de justiça, de honestidade, de decência. Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, ele diz: tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável. Ele disse: se há algum louvor nisto pensai. Ele manda com que nós possamos estar tão cheios do Espírito Santo que os nossos pensamentos, ele possa ser pensamentos que edifiquem, que nos elevem, que nos melhorem como pessoas, como servos, como filhos de Deus, como discípulos, como obreiros da seara do Mestre. Então, o verdadeiro avivamento, irmãos, não é o falar em línguas. Falar em línguas é consequência do avivamento. O verdadeiro avivamento não é falar em línguas, mas é controlar a língua. O verdadeiro avivamento não é estar pulando ou gritando, mas é fazer como a palavra de Deus ensina na primeira carta aos Coríntios 14, é ter ordem e decência a partir do momento da manifestação dos dons do Espírito Santo. É ter o uso dos dons do Espírito Santo, é ser usado pelo Espírito Santo, mas com entendimento. Isso é avivamento. O avivamento, ele não traz escândalo, o avivamento não promove vergonha, o avivamento, ele promove crescimento, promove arrependimento, promove confissão, ele promove santificação, ele promove união, ele não separa. O verdadeiro avivamento traz cultos avivados, cultos pentecostais, cultos cheios da graça, cultos cheios da palavra, cultos cheios do ensino. O verdadeiro avivamento traz unidade entre irmãos. O verdadeiro avivamento, ele não separa os cristãos, ele une os cristãos. Estamos vivendo em uma época em que a gente
eu não vou me excluir, eu vou me incluir dentro desse contexto, porque a maioria das denominações, elas rejeitam quem são de outras denominações, achando que Cristo Jesus voltará para levar uma denominação e não um povo santo. Como diz na primeira carta do apóstolo Pedro, quando Pedro diz que nós somos a nação santa, ele não diz a denominação santa, a nação santa, o povo eleito, o povo adquirido, não é? Pelo sangue de Jesus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós estamos destruindo a coinonia, a comunhão de um irmão para com o outro, por causa de cultos ou mesmo de liturgias. Lembra de Caim e de Abel? O culto daquele período era praticado através das ofertas, dos dízimos que eram trazidos, e a prova que Deus recebia o culto era quando o fogo descia e consumia aquilo que foi ofertado. A Bíblia diz que Abel ofereceu melhor culto do que Caim. Deus recebeu o culto de Abel, mas não recebeu o culto de Caim. E porque Deus recebeu o culto de Abel, Caim ficou com inveja e matou o seu irmão Abel. E quantas pessoas hoje têm matado seus irmãos, têm destruído a reputação dos irmãos, porque o irmão é da denominação A, porque Beltrano é da denominação B, esquecendo que, independente da denominação, o que importa é se o que ele está pregando é extremamente escriturístico. Eu não estou falando aqui de seitas, certo? Como o catolicismo romano, o espiritismo, o russelismo, o adventismo, o mormonismo e outros ismos que existem. Estou falando para cristãos nascidos de novo, que creem que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Satanás aplaudindo, enquanto as pessoas estão mais preocupadas com a liturgia do seu culto, não é? Achando que a sua liturgia, que a sua denominação, ela é proeminente, é preeminente, é melhor ou superior do que as demais, em detrimento da palavra de Deus. No primeiro culto que existiu no mundo, houve um assassinato, a morte. Um irmão matou outro irmão, porque a liturgia do outro foi melhor e foi recebida por Deus. E isso não é diferente de hoje, não é? Precisamos realmente ter o fogo do verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, como falei, ele produz arrependimento, confissão. E, diante do contexto, chega a expiação de Deus para unir o ofensor e o ofendido, não para dividir ou separar. Que você, no nome de Jesus, reflita em tudo que falei, em tudo que disse, e procure buscar mais conhecimento sobre este assunto. E querendo Deus, até o próximo vídeo, a fim de que nós possamos falar um pouco mais sobre avivamento bíblico, como é o avivamento bíblico e o que é realmente ter uma vida avivada com Cristo em Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Venha nos visitar, receba a palavra de Deus e deixe Deus mudar a sua vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima.